Rafael, eu quero investir em ações, eu quero investir em fundos imobiliários, mas eu não sei em quais deles eu devo investir. Bom, se você quer aprender, fica comigo nessa aula que eu vou te ensinar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula. E na aula de hoje eu trouxe aí a estreia de um quadro criado, como eu disse na introdução do vídeo, para as pessoas que querem investir o seu dinheiro, investir em ativos para construir aí a sua independência financeira, mas não sabem onde investir. Porque, como eu sempre falo, né, investir em ações é um tipo de ativo, assim como existe fundo imobiliário, assim como existe título público, assim como existe, por exemplo, CDBs, BDRs e assim por diante. Agora, por exemplo, se você vai investir em ações, existem centenas de empresas lá dentro para você poder investir, fundos imobiliários, existem outras dezenas de fundos, em qual deles você deve investir. Então, esse quadro foi criado com o nome de... não deu certo. Então, esse quadro foi criado com o nome de Analisando Ativos. É um quadro criado aí para te ensinar a analisar esses ativos e depois para você poder aí, já com essa base, poder investir neles, né, investir o seu patrimônio para poder conquistar aí a sua independência financeira, que é o único objetivo nosso aqui no Viva no Comando. A nossa análise é sempre voltada aí com o objetivo de independência financeira. Se o seu objetivo é porventura aí, eu quero investir para comprar uma casa, comprar um carro, a sua análise tem que ser um pouco diferente. Então a nossa análise aqui vai ser básica, mas vai ser aí teoricamente suficiente para você investir e conquistar a sua independência financeira. Então hoje, no dia de hoje, na primeira aula aí desse nosso quadro Analisando Ativos, eu trouxe 4 empresas, são uma das 4 principais aí, empresas listadas em bolsa no Brasil, certo? Então agora a gente vai para a primeira empresa. E a primeira delas é a WEG. A WEG, para quem não sabe, ela é do ramo de industrialização e comercialização aí de materiais e equipamentos elétricos. Ela foi fundada em 1961 e é sediada aí em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O valor de mercado da WEG hoje, na gravação desse vídeo, é claro, é de 71 bilhões de reais. Então agora a gente vai para a análise da WEG. Eu sempre trago aí 6 critérios básicos para a gente poder analisar as empresas, ou seja, analisar o investimento através de ações. Então o primeiro deles é boa governança. A WEG, ela tem um acionista majoritário, ou seja, ela é toda composta de acionistas, mas ela tem um majoritário que é a WPA. A WPA já está como majoritária da WEG há um bom tempo e todos têm acompanhado, pelo menos durante o período de análise, que a governança dela tem sido boa, não é envolvida com corrupções, né? É uma governança que busca sempre o crescimento, principalmente internacional. Então, boa governança, que é o primeiro ponto, a gente já tem. O segundo ponto é se ela é uma companhia do novo mercado, ou seja, se ela é 100% ON. O que significa isso? Vou explicar de uma forma bem básica. Existem ações do tipo ON e do tipo PN. ON são ordinárias normativas e PN preferenciais normativas. Nós só escolhemos aqui no Viva no Comando empresas que possuam somente ON, ou seja, ordinárias normativas. Por que disso? Porque sócio mesmo é aquele que compra ações ON. Quando você vai comprar, ela vem com um 3 na frente da sigla, né? A preferencial ela vem com 4. Preferencial, você tem preferência no recebimento de dividendos e caso a empresa venha a falir, você também tem preferência para receber. No entanto, caso essa empresa ela seja comprada por outra, as PNs não recebem nada por isso. Já as ONs sim. Então, sócio mesmo é quem tem ações ON. Por isso que a gente sempre prioriza empresas que sejam 100% ON, ou seja, a empresa ela se preocupa com sócio, porque caso ela seja vendida, comprada por algum grupo investidor ou alguma coisa nesse gênero, os seus acionistas receberão também uma parte desse valor de compra, de acordo aí com o percentual que você é acionista nela. Então, a WEG ela é 100% ON. E por ser da companhia Novo Mercado, que basicamente é o que a gente usa dessa companhia, é ter 100% só de ON,
e ter um tag along de 100%, ou seja, caso, assim como eu estou dando um exemplo, caso ela seja comprada por outra empresa, você recebe 100% do valor correspondente ao seu número de ações, tá bom? Então, no segundo critério, se é a empresa que tem somente ON, a VEG passa por possuir somente ON e ser da companhia de novo mercado, certo? O terceiro ponto é se ela possui aí mais de 5 anos na Bolsa de Valores. Por que a gente utiliza esse critério? Porque para você analisar todas as empresas, você precisa analisar no mínimo 5 anos dela, né? E uma empresa que não tem esses 5 anos, é difícil você ter uma boa análise em relação aí, por exemplo, a... como é que eu posso explicar? Se ela é concreta ou não, se aqueles dados são concretos ou não, né? Se ela não está com caixa aí alavancado, e esses 5 anos você não consegue... se você não tiver esses 5 anos, você não consegue avaliar de uma forma bem concreta, tá? A VEG, ela está na bolsa desde 1971, então ela tem muito mais que 5 anos. Então toda análise que você vai fazer, você tem que olhar os últimos 5 anos dessa empresa. Se você não olhar, se tiver menos, é melhor você descartar para não precisar correr o risco. Significa que a empresa é ruim? De forma alguma, mas é um risco a mais. Então a VEG, ela tem mais de 5 anos na bolsa. Um outro critério que você analisa, que seria o quarto critério, é se ela possui lucros consistentes. A VEG, vou pegar a minha colinha aqui, desde 2017, a gente utilizando 5 anos, como eu disse. E vale lembrar, eu não falei anteriormente, 5 anos não significa de fundação da empresa, tá? 5 anos na bolsa, porque pode ser uma empresa muito bem aí, estruturada, fora da bolsa, mas quando entra na bolsa é outro negócio, você entrou com vários acionistas, certo? Então precisa ter de no mínimo 5 anos aí na bolsa. Então a VEG, nos últimos 5 anos de bolsa, o lucro dela saiu de 2017 com 1 bi 100 milhões, mais ou menos, passou para 2018 em 1 bi 370 milhões, 2019 1 bi 632 milhões, 2020 2 bi 396 milhões e em 2021 2 bi 721 milhões. E nesse último ano, de 21 para 20, ela teve um aumento aí de cerca de 13,5%. Então, são lucros consistentes e ainda crescentes nos últimos 5 anos. Então, passa nesse critério, passa no critério. O quinto critério é se ela tem um patrimônio crescente, ou seja, está sempre crescendo o seu patrimônio. A VEG, a partir de 2017, ela teve aí, em 2017, um patrimônio de 6 bilhões 838 milhões, 2018 passou para 7 bilhões 853 bilhões, depois 2018 8 bilhões 930 milhões, ou seja, só crescendo. 2020 fechou com 11 bilhões 930 milhões, mesmo em época de pandemia, e agora em 2021 fechou o balanço com 12 bilhões 377 bilhões, um aumento de cerca de 3,75% em relação ao ano passado. Então ela passa no critério de crescimento de patrimônio? Com certeza. Você pode ver que está sempre crescendo nos últimos 5 anos. Precisa pelo menos estar consistente, mas no caso da VEG, que é uma ótima empresa, está sempre crescendo. O outro critério, que é o sexto, né, o sexto e último, é se ela possui dívida e caixa equilibrados. A dívida da VEG, por exemplo, dívida bruta, né, ela saiu de 2017, ela tinha uma dívida bruta de 4 bilhões de reais, passou para 3,700 milhões, aí 3 bilhões, perdão, 772 milhões em 2018, foi caindo aí ainda mais para 2 bilhões 285 milhões em 2019, caiu novamente para 1 bilhão 686 milhões, e agora, em 2021, ele fechou aí em 1 bilhão 748 milhões, ou seja, ela veio caindo e 2020 e 2021 ela continua estável mesmo em tempos de pandemia. Então passa no critério de dívida equilibrada, com certeza. Rafael, mas como assim dívida, né? Uma empresa que tem dívida, é normal empresas grandes terem dívida, porque ela pega um dinheiro a juro barato e investe lá dentro dela, né? Claro, para poder gerar receita e crescimento de patrimônio, então é natural ter dívida. O que não pode é ter dívida desequilibrada, dívida maior que o capital, maior que o caixa, por exemplo. Igual eu vou dar a comparação aqui para vocês, a dívida líquida, que seria você pegar essa dívida bruta e subtrair do caixa, eu vou passar o caixa aqui para vocês, ela fechou, por exemplo, 2021
com 2 bilhões e 124 milhões positivos. Ou seja, se você pega o valor que tem em caixa e subtrai a dívida, ou seja, vou usar todo o caixa para pagar a dívida inteira da empresa, ainda sobra 2 bilhões de reais aí e um pouco mais, 124 milhões positivos na conta, certo? Então, como eu estou falando, esse sexto e último critério é dívida equilibrada e caixa equilibrado. Então, a dívida eu já passei para vocês e agora o caixa saiu aí de 2017 com cerca de 4 bilhões 500 milhões, depois 2018 3 bilhões 530 milhões, 2019 3 bilhões 390 milhões, 2020 4 bi 485 e 2021 3 bi 872. Ou seja, é um caixa equilibrado. Você pode ver aí que a partir de 2017 ele caiu um pouco, né? Estava em 4 bi 573, mas sempre se manteve constante, ficou em 3,5, 3,800, depois 2020 4,4 e agora 2021 3,8. Então também passa no critério. Então, analisado esses 6 critérios aí, a WEG tem o nosso selo de aprovação. Palmas para a WEG. A segunda empresa é o Itaú. O Itaú, para poucos aí que não devem saber, é um banco brasileiro que possui aí a sua atividade como atividades bancárias, né, atividades de intermediações. Ela foi fundada em 1945, é sediada em São Paulo, capital, e possui um valor de mercado de cerca de 248 bilhões de reais. Na análise, agora a gente vai para os 6 critérios. O primeiro deles, boa governança. O Itaú, desde que existe, ele é majoritariamente do próprio Itaú. Então, o Itaú Unibanco é o majoritário. E dele, a gente não tem nada o que falar. Está sempre com uma governança com margem de crescimento, ou seja, buscando sempre o crescimento, não envolvido em corrupção e não se tem muito a reclamar do Itaú. Então, o primeiro ponto a gente já tem aí. O segundo ponto é se ela só possui ONs. No caso de bancos, existe uma exceção, porque para os bancos se livrarem das PNs, que são as preferenciais normativas, ele vai gastar muita grana. Então, eles deixam ali um percentual, sim, de PNs. Então, a gente deve escolher empresas que só tenham ON, exceto para bancos. Bancos a gente aceita que tenha, sim, PN, por conta desse critério aí que eu disse para vocês. Então, o Banco Itaú, ele tem majoritariamente aí ONs, mas também possui PNs. Mas ele passa no critério pela exceção, como eu disse para vocês. Terceiro ponto, se o Itaú está na Bolsa há mais de 5 anos. Com certeza, o Itaú está desde 1945, ou seja, praticamente desde a sua fundação. Quarto critério é se ele possui lucros consistentes. Então agora eu vou passar para vocês aqui o lucro a partir de 2017. Ele teve um lucro descontado aí no valor de 24 bilhões de reais por volta disso em 2017, 2018 26 bilhões, 2019 29 bilhões, 2020 caiu um pouco para 20 bilhões e 2021 subiu para 22 bilhões 898 milhões de reais, uma alta aí de cerca de 12,5%. Então é lucro consistente sim, ele veio crescendo a partir de 2017, 2020 por conta da pandemia caiu um pouco, mas não foi assustatoriamente, né? E 2021 acabou crescendo aí 12,5%, chegando à marca de 22 bilhões, quase 23 bilhões de reais. Então, passa sim pelo critério de lucros consistentes, analisados no prazo aí dos últimos 5 anos. O próximo critério é o crescimento de patrimônio total. O Itaú saiu de 2017 com 144 bilhões de reais, 2018 aos 150 bilhões, 2019 caiu para 149, 2020 subiu para 154 e agora 2021 subiu novamente para 159 bilhões de reais. Então sim, é um crescimento de patrimônio. Assim como eu falo, a gente espera que seja consistente, seja um patrimônio consistente, mas se há crescimento é ainda melhor. Então passa no critério de crescimento de patrimônio. O último critério de análise, que seria dívida e caixa equilibrados, a gente não faz ela para banco, certo? Então corta. Então para banco seriam apenas 5 critérios, com a exceção das ONs, que os bancos podem ser TPNs e ainda ser bons, certo? Então, finalizado aí a nossa análise de Itaú, ele também tem um selo Viva no Comando de aprovação.
A terceira empresa é a ENGIE. A ENGIE, para quem não sabe, é uma empresa de geração e comercialização de energia elétrica. Ela é situada em Florianópolis, Santa Catarina, e foi criada em 1929. O valor de mercado da ENGIE hoje é de cerca de 32 bilhões de reais. Então vamos agora para a análise. O primeiro critério é se ela tem uma boa governança. A ENGIE, ela possui majoritariamente todas as ações dela mesma, ou seja, é ela quem se comanda. E a gente não tem aí, pelo menos os acionistas, pelo que eu tenho acompanhado nos releases aí da ENGIE, não se tem nada a reclamar da boa governança, ou seja, sempre buscando o crescimento, principalmente o internacional. O segundo critério é se ela possui somente ONs. Sim, a ENGIE é uma companhia de novo mercado, pertencente ao novo mercado, então ela tem aí 100% ON e automaticamente, por ser do novo mercado, um tag along de 100%. O terceiro critério é se ela possui 5 anos na bolsa, pelo menos. A ENGIE ela entrou em 1998, então sim, ela possui aí mais de 5 anos na bolsa brasileira. E o quarto critério, lucros consistentes. A ENGIE ela saiu de 2017 com 2 bilhões de reais, passou a 2018 com 2 bilhões e 245 milhões, caiu um pouco em 2019 para 1 bilhão e 990 milhões e 2020 fechou com 2 bilhões e 51. Então, lucros consistentes, certo? Não são lucros crescentes em relação ao ano anterior, sim, mas é consistente, então também já está valendo. O quinto critério é se possui aí um patrimônio crescente. A ENGIE ela saiu aí de 2017 com um patrimônio de 6 bilhões e 800 milhões, passou a 2018 com 6 bilhões e 300 milhões, 2019 6 bilhões e 900 milhões e agora 2020 divulgou o resultado com 7 bilhões e 742 milhões de patrimônio. Então, patrimônio sempre crescente, saindo de 2017 com 6.800, chegando a 2020 com 7.700. Então sim, passa no critério de patrimônio crescente. E a sexta e última, dívida equilibrada e caixa equilibrada. A dívida bruta da ENGIE, ela está crescente, ela não está equilibrada. Você pode ver que em 2017 ela saiu de 6 bi 700 milhões, passou a 2018 para 9 bi 700 milhões, depois 2019 passou para 14 bi 700 milhões e 2020 16 bi 700 milhões. Ou seja, é uma dívida crescente, mas faz parte dos planos de expansão da empresa, certo? E se você pegar a dívida líquida, que seria retirar o caixa, pegar o caixa e subtrair essa dívida bruta, o ano de 2020 fechou negativo em 12 bilhões 225 milhões. Ou seja, se você usar todo o dinheiro que tem no caixa para pagar toda a dívida, vai ficar faltando 12 bilhões 225 milhões. Então, o caixa, como eu falei, que precisa ser equilibrado, ele saiu em 2017 com 1.930 milhões, passou aí a 2018 com 2 bilhões 416 milhões, 2019 3 bilhões 870 milhões e depois 2020 foi para 4 bilhões 539 milhões. Então o caixa ele é consistente e crescente, porém a dívida também está crescendo. Mas você precisa analisar os releases e saber que no caso da ENGIE, você precisa ficar de olho, é claro, na dívida, porque ela é crescente, mas isso não inviabiliza ela ser uma boa empresa, porque isso faz parte dos planos de expansão dela, certo? Então a ENGIE, ela também passa e tem um selo de qualidade aí, de aprovação do Viva no Comando. E a quarta e última empresa é a Porto Seguro. A Porto Seguro, para quem não sabe, ela é uma subseção aí de segurador, ou seja, ela trabalha com previdência, com seguros. Ela tem um valor de mercado de cerca de 16 bilhões de reais, foi fundada em 1945 e também tem sede aí em São Paulo, capital. Nos critérios de análise, a gente vai passar para a boa governança. Ela é majoritariamente dela própria e a gente não tem nada a reclamar, sempre com governança buscando o crescimento. Então passa nesse critério. Se você tiver dúvidas, é só olhar os releases lá disponíveis pela Porto Seguro, disponibilizados, pela Porto Seguro. Segundo critério é se possui somente ONs. Sim, a Porto Seguro só possui ONs e é uma companhia aí, uma empresa do novo mercado. O terceiro critério, se ela possui há mais de 5 anos na Bolsa, né, ou 5 anos pelo menos. Sim, ela entrou na Bolsa desde 2004. Então sim, ela possui esses 5 anos. Quarto critério, se ela possui lucros consistentes.
Então eu vou trazer aqui para vocês que desde 2017, a gente analisando os 5 anos, como eu sempre falo, ela saiu de 907 milhões e chegou aí a 2021 com 1 bilhão 756 milhões de reais. E durante esse período ela teve aí, por exemplo, 2019 com 1 bilhão 379, então foi sempre crescendo, saindo de 907 milhões para 1 bilhão 756 bilhões. E uma alta de 2020 de 20 para 21 de cerca de 4% de alta em lucro. Então sim, é um lucro crescente e ainda consistente, né? Bom, agora a gente vai passar então para o patrimônio, crescimento de patrimônio, que é aí o quinto critério. A Porto Seguro saiu de 7 bilhões 716 milhões em 2017, que seria o primeiro ano de análise, e foi subindo aí 2018, 2019, 2020, sempre em crescimento, e chegou a 2021 com 8 bilhões 683 milhões. Então é um patrimônio em crescimento. E o sexto e último critério é dívida e caixa equilibrados. Pasmem, mas a Porto Seguro ela não possui dívida, certo? E trazendo já direto para o caixa, ela saiu aí de 2017 com um caixa de 11 bilhões de reais, cerca de 11 bilhões e 202 milhões de reais. Depois ela passou 2018 com 10 bilhões e 800 milhões, 2019 10 bilhões e 200 milhões, 2020 10 bilhões e 480 milhões e 2021 ela fechou um pouco abaixo com 9 bilhões e 758 milhões. Então é um caixa equilibrado. Ele oscila, mas não oscila tanto. Cresce, diminui um pouco, mas é consistente. Então sim, ele passa também nesse critério. Então a Porto Seguro também ela é uma empresa aprovada e tem um selo Viva no Comando de aprovação. Então é isso, pessoal. Finalizando a nossa aula, eu trouxe aí para vocês 4 das principais empresas brasileiras listadas na Bolsa, né? Ou seja, com capital aberto na Bolsa, e trouxe também os critérios básicos aí para vocês poderem analisar e escolherem aí as empresas ou os ativos para poder colocar aí no seu patrimônio e conquistar a sua independência financeira. Vale lembrar que esses critérios de análise são para escolher ativos para conquistar a independência financeira e não para outros tipos de objetivos, certo? Então, finalizando essa aula, como eu disse, não se esqueça aí, se ficar com dúvida, manda aqui nos comentários, não deixe de curtir, compartilhar, salvar aí também essa aula, né, para que você possa ver novamente quando for aí, por exemplo, analisar suas ações, fazer os seus investimentos, os seus aportes. A gente está presente, como eu sempre falo, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, mais uma vez, muito obrigado e nós nos vemos aí na próxima aula.